A revista diz que o senhor George Soros, a revista que diz que ele, além de mega especulador, ele é um dos líderes mundiais do narcotráfico. A revista diz. Isso é cocaína aí na casa. Maconha, né? Isso aí é marihuana. Isso. É a revista que diz. Nós não temos o direito de dizer. A revista diz. Muito bem. Porque o senhor permite mostrar essa revista internacional? No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico! Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... Citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Ernesto seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria. Crime colossal contra o povo brasileiro. Com a frase que vocês viram no vídeo agora. Que vocês, não sei se vocês perceberam, mas tem em cima do seu, tem um rabisco ali, um X em cima, né? Que é o seguinte, ó, a frase ela foi escrita errada propositalmente. O Estado é seu, um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. Mas como é que ela deveria ser construída? O Estado é seu. O Estado está na mão do povo. Mas o Estado, ele forçou a barra para ele ser o seguinte: o Estado é um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. Fiquem com essa frase. Espalhem isso. Tá? Porque ela foi montada errada justamente para ter o risco para chamar atenção para esse raciocínio. O Estado é seu. O Estado está na mão das pessoas. Só que o Estado é um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Baiucas Brasilis mais uma vez. E como vocês puderam ver nessa intro, que, como sempre, eu vou colocar muitas vezes o Enéas aqui como um esteio, um arrimo para o canal. Porque, querendo ou não, eu compactuo muito com as ideias dele, principalmente na oratória, onde essa pessoa, por causa de uma figura mais histriônica, tempo de tela, nós o massacramos. Assim como eu acho que em outro vídeo, que já deve estar aí em tela, em outro momento, eu falei a respeito disso, dissertei a respeito dessas informações. E aí, para não ser repetitivo, para justamente manter o meu público aqui, vamos para outra esfera. Mas o problema do Enéas era justamente uma barba meio desgrenhada, um estereótipo ao qual, na época, hoje tem mais pessoas barbudas, hoje tem mais carecas barbudos, mas o combo dele, se a gente parar para assimilar, para o que se esperava de um político na ocasião, então vejam bem, antes que comece a cultura do cancelamento, que eu não sei se ela existe ainda ou não, dizem que isso vai em algum momento terminar, e aí no final da tese também eu tenho no final dessa dissertação eu tenho uma tese a respeito disso, né, sobre o elástico, que tu estica ele balança para um lado e para o outro e uma hora ele começa a estabilizar o centro. Mas, da questão do Enéas, a figura dele, lá dos anos 80, 90, dos embates políticos, sempre aspirando ser presidente da República. Devido sua imagem, o combo da sua estética, e aí pegamos barba, oclão muito grande, né, o óculos, e também num padrão que devido à espessura da lente não poderia ter uma armação menor, justamente para comportar todo aquele problema, não sei se miopia ou qual tipo, eu tenho miopia, por exemplo. Então sei bem como falar a respeito disso, porque eu já uso uma lente um pouco mais grossa, porque eu tenho 2,5. Em compensação, eu tenho uma questão que é bem interessante. A minha miopia, ela tem uma coisa peculiar a respeito dela, acerca dela. Ao eu tirar o óculos aqui, tá, o que está a menos de 1 metro de mim, eu já não consigo enxergar. Ou seja, a minha miopia foi gerada por proximidade com telas. Porque eu desde 2014 trabalho com os olhos diante de tela. E em 2 anos o meu cérebro viu que, por eu não usar mais os olhos para enxergar longe, eu não precisava mais ter essa habilidade. Então, outras áreas do meu cérebro devem ter sido desenvolvidas e tiraram isso, né? Vamos dizer assim, é a criação de Deus, né? Ele olhou lá, bom, se tu precisa de mais áreas do teu cérebro para memória ou para raciocínio, sei lá, alguma ligação cognitiva, então vamos diminuir a tua habilidade de visão, de foco, para usar essas esferas. Mas vamos lá, voltando ao assunto Enéas.
houve uma confusão da pessoa. E como ele não tinha tempo de tela, tu junta todo esse combo, ele não teria a menor chance de ganhar na ocasião. Ele era uma pessoa à frente de seu tempo em todos os aspectos, tanto que hoje, com uma pessoa com o mesmo discurso que o dele, não gritando, usando de uma voz branda, essa pessoa na internet ela conseguiria mobilizar pessoas. E é por isso que eu comento tanto aqui a respeito da relativa, né, democracia, ou seja, a democracia relativa do atual governo, o aparelhamento com TVs que eram para ser emissoras para transmitir verdade e que hoje são órgãos públicos e são, querendo ou não, cabos eleitorais do atual governo. A maior emissora da América Latina e que está ainda, creio eu, entre as 5 ou 10 maiores emissoras do planeta, que não precisa nem eu citar o nome, volta e meia ela aparece aqui, né, nas capas, nas thumbnails. Essa empresa hoje ela se tornou um aparelhamento, ela é um braço estatal do governo. E na verdade, essa emissora sempre foi onde está o dinheiro. Mas no atual momento, todo mundo que tem mais do que 2 neurônios e que tem o QI acima do médio, que o brasileiro ele é considerado um dos QIs, um dos piores do mundo, e que está muito próximo de primatas, apesar de sermos também, né? Todo ser humano é um primata também, mas nós estamos, na média aqui, muito próximos dos nossos primos primatas, macacos. E com isso, né, com esse pequeno discurso aí, o que eu tenho a dizer é, dificilmente naquela época nós conseguiríamos colocar essa pessoa no poder. Hoje, com a internet, sim. Bastava pegar algumas pequenas frases do Enéas e simplificar. Como, por exemplo, aí nessa questão do George Soros, que é uma pessoa volta e meia mencionada como um ser, vamos dizer que diabólico, né? Eu não posso me aprofundar muito a respeito dele, até porque não conheço tão profundamente suas obras. Mas o que eu vejo falar dele já desde ali inícios dos anos 2000, todo o approach na volta dele é de que é uma pessoa que obviamente defende seus interesses. E onde gera muita receita para ele, é óbvio que ele vai ter interesse em manter aquilo no status quo. E aí essa palavra que é tão bonita que a gente vê às vezes na boca das pessoas, elas nem sabem o que significa. Status quo é manter as coisas como elas estão. É manter o aparelhamento do jeito que está. Então, quando eu falo para vocês que o Brasil é um narco-estado e que tem outros canais libertários, e eu nem posso dizer se eu sou um libertário, como eu falei para vocês, eu ainda estou na fase embrionária dos estudos. Então, para mim é delicado eu comentar se realmente eu sou, mas eu sou um entusiasta a respeito. Para mim, esquerda e direita são coisas que agora a gente deveria não discutir mais, porque todo mundo já entendeu. Todo mundo que tem o mínimo interesse sobre política já entendeu o que significa esquerda e direita. Então tá na hora da gente se aprofundar, de fato, a questão da demissão, que é outra maneira a qual eu raciocinei outras vezes a respeito de o que um dono de uma empresa faz com um funcionário ou uma pessoa que não está desempenhando bem sua função e não está trazendo o resultado esperado. Todos nós sabemos que uma empresa, para que ela consiga pagar os honorários da pessoa, né, os encargos, e junto não só o seu salário, como também a carga tributária, que geralmente é ali entre 30 e poucos, 40 e poucos %. Resumindo, uma pessoa que deveria ganhar, talvez, vamos aqui inventar que um salário mínimo seja R$1.000. A pessoa que deveria ganhar R$2.000 na empresa, ela ganha apenas 1.400, 1.200 e pouco, porque o restante que completaria os 2.000 vai para a mão do governo. É diretamente descontado na fonte. Então, para que a pessoa consiga manter aquele profissional, ele tem que produzir minimamente uns R$10.000 para a empresa, para que tu consiga pagar os encargos, o salário da pessoa, e ainda assim tu ter uma margem de lucro. Porque dali tu tem que pagar energia, fornecedores e afins. Então por que eu estou tecendo tudo isso? Se daqui a pouco realmente aquilo que o Enéas falou, do George Soros, é uma realidade plena, a pessoa ela mantém o Brasil do jeito que está e ela consegue colocar pessoas no poder, ou ela consegue influenciar de alguma maneira pessoas para que estejam no poder, porque isso mantém as coisas do jeito que elas estão. Lembra do status quo? Com isso, se consegue manter as pessoas minguadas de crescimento, minguadas intelectualmente, e com isso ele consegue lucrar em cima da nossa desgraça. Então, é uma questão muito simples. Se vocês percebem que mídia, como eu já venho falando em outros vídeos, está aparelhada,
Se o governo, que sempre vem com aquele discurso populista do nós vamos tirar pessoas da pobreza, nós vamos cumprir com a missão de dar pratos de comida às pessoas. Só que em compensação a gente não vê isso. A gente olha para as coisas aí, como elas deveriam se manter, aí o status quo nisso não prevalece. Que é, a comida ela deveria manter o preço lá de 2020, 2021. Porque a gente tem uma arrecadação de quase 4 trilhões estimadas para esse ano. Eu digo estimadas até no plural, porque assim, tá vindo dinheiro de um monte de lugar. Então, imprimindo mais moeda que acaba desvalorizando a mesma, né, acaba desvalorizando o próprio real perante outras moedas, para que tenha mais dinheiro em circulação. Por quê? As pessoas, obviamente, elas vão usar menos o Pix por causa de tudo que foi especulado anteriormente, e com isso o dinheiro físico vai começar a circular. Só que o pessoal já tem o aparelhamento do que cada um recebe. Mesmo que a gente tente fazer com que as informações não cheguem lá, eles já têm como monitorar. Nós já estamos dentro de para quem olhou o filme de 1984, O Grande Irmão, que daí tem o nome de Big Brother em inglês, e que daí não muito distante o Brasil tá na, sei lá qual edição, e é o único país que teve tantas edições assim, todo ano faz questão de repetir. Nós somos um grande Big Brother já. Pensem comigo, nós temos cercamento eletrônico em grandes cidades desenvolvidas e cidades menores já estão com aparelhamento de cercamento eletrônico. O que vem a ser isso? Monitoramento por câmera. Que, claro, vem com o discurso de buscar malfeitores, e isso é positivo. Tem um lado bom. Mas em compensação, quem nos garante que essas câmeras não são apontadas para as pessoas na rua para ver onde elas entram? Que tipo de comércio elas frequentam? Aí junto com isso a gente pega e anexa a questão agora do reconhecimento facial, que devido a uma série de coisas que estão acontecendo do baixo poder aquisitivo do povo agora, estão pagando para fazer reconhecimento de íris. E estão pagando ali R$700 ou sei lá quanto. Quantas pessoas vocês acham que do Bolsa Família já não se inscreveram nisso? Ou até quem não é do Bolsa Família, mas que quer essa grana? Aí foram lá e se inscreveram, porque é óbvio, vou lá, eu vou emprestar o meu olho para ser reconhecido, e o pessoal vai usar isso, sei lá para quê, para pesquisa. A íris é algo, quanto ao humano, que é mais difícil de ser forjado do que uma digital. É impossível praticamente tu forjar isso, mesmo que tu crie, sei lá, pegando o DNA da pessoa, pegue as moléculas e faça um agrupamento, estou falando agora de um jeito tosco sobre ciência, e tu tente de maneira artificial criar um olho em laboratório, vai ser impossível praticamente, é o que dizem os cientistas, não eu não tenho essa aptidão. É quase impossível recriar um olho igual ao outro, mesmo usando os mesmos filamentos lá de DNA, aquele agrupamento de moléculas, enfim. E o que precisa ter das substâncias para se criar uma entidade física igual a outra. Então daí, cercamento, reconhecimento facial e íris, e o pessoal pagando. O Brasil, cada vez mais de joelhos, sendo que nós somos o dono do agro que produz 1/5 da comida mundial. 1/5, se eu não me engano, é 2/5, mas eu não quero me enganar aqui com valores. Vocês têm noção do absurdo do quanto a gente produz de comida para o mundo? O mundo se alimenta por causa do Brasil. O Brasil é a grande horta mundial, a grande fazenda mundial. E ao invés da gente usar isso a nosso favor, a gente vai lá e fica produzindo commodities, não manufatura nada. Ao invés da gente entregar a caixinha do suco já pronta e vender mais caro, não, nós vendemos o suco para uma empresa lá de alto garbo, que é conhecida mundialmente, que faz aquelas propagandas, às vezes com urso polar. Eles vão lá, pegam nossa fruta, manufaturam e vendem para nós a preço do dólar mais alto. E aí chega na nossa mesa muito caro. Então assim, nós exportamos arroz, nós exportamos alimento para o mundo. E a gente continua de joelhos. E aí existem pessoas das quais tem Big Test, tem não sei o que, tem empresa nova surgindo, então é OpenAI, da qual inclusive eu já fiz uso. Então eu critico porque realmente me assusta onde pode chegar. Mas é aquela velha história, a gente às vezes precisa usar coisa que pode ser a malfeitora em prol da gente tentar se livrar, né? Às vezes é justamente o galho seco ao qual a gente se agarra para não despencar no precipício, pode ser o jacaré que vai te engolir, né? É complicado. Mas eu vou encerrar com a frase que vocês viram no vídeo agora. Que vocês, não sei se vocês perceberam, mas tem em cima do seu, tem um rabisco ali, um X em cima, né? Que é o seguinte, ó, a frase ela foi escrita errada propositalmente.
O Estado é seu, um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. Mas como é que ela deveria ser construída? O Estado é seu. O Estado está na mão do povo. Mas o Estado, ele forçou a barra para ele ser o seguinte: o Estado é um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. Fiquem com essa frase. Espalhem isso. Tá? Porque ela foi montada errada justamente para ter o risco para chamar atenção para esse raciocínio. O Estado é seu. O Estado está na mão das pessoas. Só que o Estado é um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. E o pessoal de fora está ajudando o povo brasileiro a ficar de joelhos. Ou seja, ao invés de eles nos puxarem para cima, e eu não estou falando aí de Elon Musk, Trump, nem nada, e também não os defendo. Eu tenho lá também o meu receio com essa gente aí. Eu não acho que todo mundo é bonzinho. Se os caras estão querendo agora falar alguma coisa aqui para tirar essa democracia relativa, tem algo neles ali que também, sabe, eu tendo a... É que aquela coisa, eu já me enganei outras vezes com pessoas. Eu comprei o discurso, inclusive, do atual governante, mas não nesse momento. Eu comprei esse barulho na reeleição dele. 2002 houve a eleição, ele assumiu 2003. Na reeleição dele, da campanha, da corrida eleitoral de 2006, eu votei nesse cara. Eu era ainda um jovem, cheio de aspirações, com o coraçãozinho felpudo, né, cheio de amor para dar. Me converti a isso dentro da escola, eu tinha 17 anos na época. Um professor sociólogo, filósofo, me induziu a isso. Eu entrei num local que era chamado de QG. Tinha lá QG do fulano, nem vou falar o nome da pessoa, que hoje, curiosamente, está no PSOL, que é um braço, é um irmão menor, é o irmão caçula do PT. Praticam, sei lá, creio eu fortemente que de 70% a 90% das políticas que o PT usa. Então é o irmão menor, é a mesma iguala, fazem as mesmas porcarias, têm os mesmos ideais. É aquela velha compra de voto no papinho furado do não, porque nós vamos ajudar o povo. Cara, eu não vi ajuda. Então fiquem com a frase, o Estado é seu, mas o Estado faz questão de ser um sócio preguiçoso que ganha mais do que você. Ele é o teu sócio, que numa empresa que tu fatura 1 milhão, o dono fica com 15, 20, 30 mil. Não é o meu caso, mas é um exemplo que eu conheço. Enquanto que o Estado fica com 200 mil. E o resto é para que tu pague fornecedor, a folha de pagamento, a energia, o imposto. Afinal, o imposto é os 200 mil que eu falei. Então nós temos um sócio que cobra muito mais do que entrega. E aí nós temos pessoas de fora e pessoas aqui dentro mantendo nós, povo, numa panela de pressão. Só que eu acho que em algum momento essa panela de pressão ela vai estourar. E é o melhor que, ao invés de seja estourar e derrubar toda a tua comida que tu estava ali prestes a comer no teu colo e ainda te queimar, eu espero que ela estoure. Ela estoure ainda com o feijão cru. E que a gente derrube esses caras. E não interessa o lado daqui pra frente. Nós precisamos reduzir o Estado.